Limiar anaeróbio. Vamos ver o que é, qual o seu significado clínico, qual a sua importância e como faz para saber o limiar anaeróbio de cada um. Meu nome é Gabriel, eu sou médico, eu sou cardiologista e hoje a gente vai discutir esse tema que é bastante relevante, principalmente para quem gosta de realizar exercício físico. Então vamos lá. O que é limiar anaeróbio? Limiar anaeróbio é um divisor de águas na fisiologia do exercício. Um ponto a partir do qual começará a ter a suplementação energética a partir do metabolismo anaeróbio. Gabriel, não entendi foi nada do que você falou. Se fosse para saber isso, eu via no Google, lá dava um Google e lia isso. Então vem cá. Imagina o José. Ele tem ali 40 anos de idade e ele é um apaixonado por corrida de rua. Hoje é dia de treino e a gente vai acompanhá-lo no seu treino, olhando o que acontece no seu organismo. Ele já chegou no parque, hoje ele vai correr no parque, calçou seu tênis, fez exercício de mobilidade, começou ali a correr num trotinho leve, num pace alto. E a gente olha o metabolismo energético, a gente percebe que o glicogênio, a glicose estão sendo quebrados, que se produz piruvato, que entra no ciclo de Krebs. Além disso, ele também está queimando ácido graxo. Todo esse metabolismo está sendo oxidado, ou seja, o oxigênio está sendo consumido para a produção de energia lá dentro da mitocôndria. Então, aqui é metabolismo aeróbico praticamente puro. Mas o José está animado e hoje é dia de treino pesado. Ele vai dar uma puxada, ele vai dar umas aceleradas em alguns momentos. E a gente vai observar ele acelerar. Ele começou ali a forçar mais e esse músculo precisou de mais energia e começou a ativar um mecanismo suplementar ao que vinha sendo utilizado, que é o metabolismo anaeróbio. Não é que ele deixou de fazer o metabolismo aeróbio, que deixou de consumir oxigênio. Muito pelo contrário, ele vai até aumentar o consumo de oxigênio nessa intensidade. Mas é que ele contratou um metabolismo a mais para ajudar de uma forma rápida a produzir ATP. ATP que é a moeda de troca muscular. A quantidade de ATP não pode cair no músculo. E esse metabolismo é o metabolismo anaeróbio. Algumas pessoas gostam de falar que ele ocorre por meio da glicólise. Não é que está errado, é que está impreciso esse termo. A glicólise ela acontece tanto para o metabolismo aeróbio, ou seja, dependente de oxigênio e mitocôndria, como para o metabolismo anaeróbio. O que, na verdade, determina essa mudança de um para o outro é a quantidade de NAD+, dentro do músculo, através do sistema redox, que começa a ficar um pouco instável nessa intensidade mais alta. E esse piruvato, que é um produto da quebra da glicólise, não começa a conseguir entrar mais ali no ciclo de Krebs de uma forma perfeita, e ele fica meio que sobrando e você precisa de NAD+, para continuar quebrando glicose e produzindo energia, e você transforma esse piruvato em lactato, em ácido lático. E aí você já começa a entender a relação do metabolismo anaeróbio com um aumento de ácido lático. Eu acho que essa informação talvez você tinha ela de alguma forma armazenada no seu cérebro. E o ácido lático, como o próprio nome diz, é um ácido. O pH da célula, do sangue, não pode variar muito, senão você vai começar a atrapalhar todas as reações químicas, todo o funcionamento da célula. Ele precisa se manter estável. Com a produção de um ácido, ou seja, de um monte de H+, você começa a consumir bicarbonato que existe ali. E olha essa equação. Se você tem muito H+, você vai consumir o bicarbonato, você vai produzir ácido carbônico, que vai se dissolver em água e gás carbônico. E aí você começa a entender por que você começa a expirar uma quantidade muito maior de gás carbônico quando você passa desse limiar anaeróbio.
porque além do gás carbônico que estava sendo produzido através do processo de oxidação, do uso de oxigênio lá na mitocôndria, você vai ter um incremento de gás carbônico através do sistema tampão, através do consumo de bicarbonato e H+, e produção de gás carbônico e água. E qual a importância do limiar anaeróbio? Ele marca a alta intensidade do exercício físico. A partir do limiar anaeróbio, você já está forçando de verdade. Ele varia de pessoa para pessoa e ele varia conforme a capacidade cardiopulmonar, conforme o condicionamento físico, ou seja, aquelas pessoas que têm um bom condicionamento físico, ela tem um limiar anaeróbio alto, tem um VO2 bem alto no limiar anaeróbio, ou seja, até aqui, ela tem uma capacidade de oxidação muito boa, um monte de mitocôndria funcionando. Inclusive, quem tem um bom limiar anaeróbio consegue sustentar altas intensidades de treino, de exercício físico por muito tempo, como por exemplo os maratonistas. Um detalhe que também chama a atenção com relação ao limiar anaeróbio é que ele pode variar em relação ao percentual do VO2 máximo. Se você não sabe o que é VO2 máximo, clica nesse vídeo que está em algum lugar aqui em cima, que lá eu discuto com precisão o que é o VO2 máximo. O limiar anaeróbio ele varia ali entre 50% a 60% do VO2 máximo, podendo, em alguns casos, variar até de 40% a 80%. Ou seja, tem uma variação significativa com relação ao VO2 máximo. Uma coisa que é bem curiosa é que as pessoas quando envelhecem, elas vão perdendo a capacidade cardiopulmonar. Elas vão diminuindo o seu VO2 máximo. Mas o VO2 máximo cai mais rápido do que o limiar anaeróbio. Outro detalhe importante é que o limiar anaeróbio ele não é influenciado pelo incremento da atividade física que você está fazendo, diferente do critical power ou do ponto de compensação respiratório. E ele também não é influenciado pelo substrato energético que está sendo utilizado. Por quê? Carboidrato e triglicerídeos, e ácidos graxos diferem na produção do VO2. E se você quer saber isso, se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo mostrando como o substrato energético influencia o VO2. E como eu faço para saber o meu limiar anaeróbio? Eu quero saber qual que é o meu, Gabriel. Bom, de uma forma precisa, se você quiser realmente saber o seu limiar anaeróbio, você vai precisar fazer um teste chamado teste cardiopulmonar de esforço ou ergoespirometria. É um exame que se faz com esteira, com a boca lacrada, boca fechada aqui, quantificando os gases que entram e os gases que saem. A partir da análise dos gases, você consegue entender qual que é o seu limiar anaeróbio. Se você tiver qualquer dúvida com relação à interpretação desses gases, porque às vezes não é tão fácil, você pode usar da análise sanguínea de lactato. Afinal de contas, a partir do limiar anaeróbio, você começa a ter uma produção expressiva de lactato e o lactato vai consumir o bicarbonato. Laboratorialmente, nós percebemos isso pelo incremento da concentração sérica de lactato e pela queda do bicarbonato. Mas raramente nós fazemos análise laboratorial. Normalmente as curvas de VO2, as curvas de ventilação, a curva do VCO2, que é a quantidade de gás carbônico produzido, dão grandes pistas, grandes sugestões de onde está esse limiar anaeróbio, onde é esse ponto. E além de falar qual o VO2 nesse ponto, normalmente o exame te dá a frequência cardíaca que você chegou nesse ponto. E esse é um parâmetro fácil de ser usado para treino. Imagina, por exemplo, que o José ele atingiu o seu limiar anaeróbio com uma frequência cardíaca de 140. Então, mais ou menos assim, abaixo de 140, ele está num exercício de leve a moderado, em que a produção de energia basicamente se dá pelo metabolismo oxidativo através do oxigênio e da mitocôndria. A partir daí, começa a produção
de ácido lático, do metabolismo anaeróbio e, obviamente, a partir desse ponto você também tem um aumento do metabolismo oxidativo. Afinal de contas, se não aumentasse o consumo de oxigênio, você não aumentaria o VO2 a partir do limiar anaeróbio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se te interessa assunto como esse, se inscreve no canal. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aí embaixo que eu vou dar uma olhada. E no mais, grande abraço, agradeço muito a sua atenção e bom treino.